Vamos lá. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos paradoxos mais fascinantes que existem. Como é que a vida consegue criar e, mais, manter tanta ordem num universo que, vamos combinar, está o tempo todo caminhando para o caos? Essa é a grande pergunta que vai guiar nossa conversa. Pensa só, de um lado temos o universo inteiro, sabe? E ele tem essa tendência implacável para desordem. É o que os físicos chamam de entropia. Tudo se desgasta, tudo se bagunça com o tempo. Só que aí, do outro lado, aparece a vida. E ela faz exatamente o contrário. Ela constrói, organiza, sustenta, cria uma ordem que é, assim, incrivelmente improvável. A vida é tipo um oásis de organização no meio de um deserto de caos. E quem sacou isso muito bem foi o grande físico Erwin Schrödinger. Para ele, a vida não está quebrando as leis da física, não. Ela está usando essas leis de um jeito muito esperto, se apoiando numa ordem que já existe para se manter de pé. Então a questão não é se a vida mantém a ordem. A pergunta de $1 milhão é como ela faz isso. Qual é o mecanismo por trás dessa teimosia toda? E a resposta para esse como está aqui, ó, homeostase. E olha, isso não é um equilíbrio parado, tranquilo, não. É um trabalho ativo, sem parar, 24 horas por dia. Pensa no seu corpo, regulando a temperatura, ou no metabolismo, transformando o que a gente come em energia. São todas as ações químicas que uma célula faz para se consertar, se manter e, o mais importante, garantir que vai ter energia para o futuro. É, na essência, a vida colocando em prática o seu desejo de continuar vivendo. E tem uma analogia que é simplesmente perfeita para isso. Pensa num malabarista. A vida é esse malabarista. E a homeostase é o ato contínuo de manter todas aquelas bolas no ar. É uma dança constante contra a gravidade, contra as forças da desordem. Se o malabarista para por um segundo que seja, pronto, tudo desmorona. A vida é exatamente essa performance contínua e, no fundo, super vulnerável. Ok, se a homeostase é o como, o filósofo Spinoza nos deu uma pista genial sobre o porquê com esse conceito aqui, o conatus. Ele dizia que todo ser, qualquer coisa que existe, tem uma força dentro de si, um esforço para continuar existindo, para perseverar. Não é uma escolha que a gente faz, sabe? É a própria essência da coisa. É essa força que não deixa o malabarista desistir. E o poeta Paul Eluard resumiu isso de um jeito que, nossa, é lindo demais. Ele chamou de o duro desejo de durar. Essa frase, ela captura tudo, até na cidade, insistência, essa teimosia da vida em simplesmente continuar. O conatus é isso, é essa força fundamental, esse desejo profundo e totalmente inconsciente que anima cada célula viva. E isso tudo nos joga bem no meio de uma das maiores discussões sobre a origem da vida. A pergunta é simples, mas gigantesca. O que veio primeiro? Foi o motor, a química do metabolismo que deu a partida em tudo? Ou foi o projeto, a planta baixa genética, o DNA, que já tinha todas as instruções? Motor ou projeto? Esse é um dos maiores debates da biologia. E aqui a gente tem os dois times, as duas grandes visões. De um lado, a hipótese do replicador primeiro, que ficou super famosa com gente como Richard Dawkins. A ideia aqui é que os genes são as estrelas do show. Eles teriam surgido primeiro e construído os corpos como se fossem carros, veículos para se proteger e se replicar. Mas aí vem a outra visão, a do metabolismo primeiro, e vira o jogo. Ela diz, não, pera lá, a vida começou com reações químicas que se sustentavam sozinhas, o tal do motor metabólico. O impulso para viver, a homeostase veio antes. Os genes surgiram bem depois, como uma ferramenta fantástica para otimizar e passar para frente essa vida que já estava rolando. E é aqui que a teoria do replicador primeiro encontra uma parede. A chance de uma molécula gigante, complexa como o DNA, simplesmente aparecer do nada, na sorte, naquela sopa primordial, é quase zero. É tão, mas tão improvável que até o Francis Crick, um dos caras que descobriu a estrutura do DNA, ficou com a pulga atrás da orelha e chegou a pensar que talvez a vida nem tivesse começado aqui na Terra. É por isso que, para muita gente, a versão do metabolismo primeiro soa bem mais convincente. A vida não teria começado com um manual de instruções super complexo, mas com química pura. Ciclos de reações que se alimentam e se mantêm sozinhas. Biólogos como Maturana e Varela deram um nome para isso, autopoiese, que significa literalmente autocriação. E essa química primitiva já tinha ali, dentro dela, o embrião da homeostase, aquele impulso fundamental de continuar existindo. Então, a grande sacada é esta. A ordem dos eventos parece que foi o contrário do que a gente costuma pensar. Primeiro veio o impulso, o conatus, se manifestando como química, como homeostase.
E só muito, mas muito tempo depois, a evolução encontrou uma ferramenta incrível para servir a esse impulso: o código genético. E essa ideia vira de cabeça para baixo a história que a gente costuma ouvir. Os genes não são os mestres da vida, os donos de tudo. Eles são servos, servos geniais, indispensáveis, claro, mas ainda assim servos de um desejo muito mais antigo e fundamental, o desejo do organismo de perdurar. A vida usa os genes e não o contrário. E a gente consegue ver como esse impulso fundamental vai escalando em complexidade. Tudo começa com o conatus, aquele esforço para persistir. Ele se manifesta como homeostase nas primeiras células. Aí a seleção natural entra em cena e começa a otimizar essa persistência, e isso a gente chama de evolução. E finalmente, esse processo todo leva ao surgimento de sistemas nervosos, de mentes, o ponto em que aquele desejo de durar pela primeira vez se torna consciente de si mesmo. Isso nos deixa com uma última pergunta para a gente ficar pensando. Nós somos o resultado de quase 4 bilhões de anos de um esforço químico, teimoso, inconsciente, só para existir. O que será que muda quando esse esforço, esse duro desejo de durar, finalmente acorda e se dá conta da própria existência? É uma pergunta que conecta a química mais básica do universo à nossa experiência mais profunda como seres humanos.